você busca uma igreja com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso e seriedade na Palavra de Deus. Compromisso com a verdade bíblica. A Hora da Reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparício. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no ar, Hora da Reconciliação. O programa de hoje vai abordar o tema cego guiando outro cego. E nós vamos estar utilizando o texto de Mateus 15:14 para então expormos o assunto. Convido você então para nós lermos Mateus capítulo 15, versículo 14. Diz assim: deixai-os, são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Esta questão, este problema de cego guiando cego, não é recente. Existe desde o surgimento da igreja, porém em nossos dias isso tornou-se uma espécie de pandemia espiritual. Talvez seja uma das maiores influências para a apostasia espiritual no meio cristão de hoje. A existência de cego guiando outro cego. O apóstolo Paulo identificou essa triste realidade e declarou em Filipenses 2, 19 a 21 o seguinte. Vamos lá conferir Filipenses capítulo 2, versículo 19 até o 21. Diz assim o texto bíblico: espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias. A ninguém eu tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois, infelizmente, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Observe esse texto. Paulo, então, à igreja de Filipenses, preocupado inclusive com o tipo de obreiro que ele ia mandar para ajudar a igreja de Filipenses na dificuldade dele estar lá, né? Para ajudar os filipenses, Paulo tinha o cuidado de mandar um obreiro extremamente comprometido com a palavra de Deus, comprometido com o Evangelho, para evitar exatamente essa situação. Que situação? Do cego guiando o cego. Uma das marcas do cego que guia outro cego é quando aquele que é colocado como guia, como líder, como dirigente, como pastor, ele está preocupado muito mais em cuidar do seu próprio bem-estar do que o cuidado com as coisas que são de Deus
que são do Evangelho, que são de Cristo Jesus, ou que são efetivamente daqueles pela qual ele assumiu uma responsabilidade de liderança espiritual. Então, Paulo coloca desta maneira. Um desses que cuidava muito mais das coisas relacionadas ao seu próprio bem-estar, é uma pessoa chamada Demas. Demas é um outro colaborador de Paulo e que eventualmente é citado nesta realidade. E nós podemos conferir isso em Filemão, capítulo... Vamos lá para Filemão, capítulo... Filemão 24, né? 1:24, só tem um capítulo, então nós costumamos dizer Filemão 24. A Bíblia cita aí Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. Então Demas era um dos cooperadores de Paulo. Muito bem, vamos ainda conferir isso em Colossenses, capítulo 4, versículo 14. 4:14. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Está aí de novo a pessoa de Demas. E agora, para nossa surpresa, 2 Timóteo 4:10. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Paulo diz agora aqui, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Observem só, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Então observe, Paulo citando por várias vezes vários cooperadores que estavam com ele, e agora, eventualmente, se depara com uma pessoa de Demas, que foi um que acabou abandonando a sua preocupação e o seu comprometimento com o Evangelho, porque então acabou se encantando com o presente século, ou com o mundo, ou com as coisas mundanas, ou seja, os interesses pessoais se tornaram mais importantes para Demas do que a própria igreja de Jesus Cristo. Se nós voltarmos um pouquinho em Filipenses, capítulo 1, versículo 14 a 17, vamos ler esse texto. Vocês vão observar ainda a preocupação do apóstolo com esta situação. Filipenses 1, do 14 ao 17. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia, mas outros de boa mente. Estes por amor, sabendo que eu fui posto para a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas cadeias ou prisões. Paulo aqui também cita que, na sua ausência, quando Paulo se ausentou de estar mais próximo das igrejas, em razão de suas prisões, porque o apóstolo Paulo esteve em várias circunstâncias preso, literalmente impossibilitado de estar exercitando o seu ministério junto às igrejas, e por isso há tantas cartas do apóstolo Paulo, muitas delas inclusive escritas em prisão, e ele respondia por crimes, entre aspas, ligados à questão do Evangelho, ligados ao fato dele anunciar o Evangelho, principalmente no mundo dominado pelo Império Romano, e que de alguma forma castrava a liberdade religiosa no sentido de anunciar o senhorio da pessoa de Jesus Cristo. César, de alguma forma, não aceitava esta situação. Muito bem, Paulo, impedido de estar mais próximo da igreja,
precisava objetivamente delegar esse trabalho para outras pessoas. E Paulo diz que muitas pessoas, se aproveitando de sua ausência, acabavam então se insurgindo contra o próprio apóstolo, ou de alguma forma implementando um evangelho que não era o evangelho comprometido com a verdade, mas o evangelho que o próprio Paulo fala em outros textos, que era pessoas movidas por um Deus, o Deus do ventre, o Deus dos interesses pessoais, o Deus que motivava essas pessoas, na verdade, era este Deus interior, o Deus pessoal, o Deus do interesse pessoal e particular. E Paulo, então, cita que muitos, inclusive, utilizavam a sua ausência para promover esse tipo de coisa. Então, quem é o cego guiando outro cego? O cego guiando outro cego é aquele que, na verdade, não anuncia a verdade do Evangelho. Ninguém que anuncia a verdade do Evangelho com compromisso, com sinceridade, se tornará um líder cego. Porque o próprio Evangelho é luz. O próprio Evangelho traz iluminação. O próprio Evangelho traz revelação. E se uma pessoa está comprometida com essa revelação, com esta luz, com essa iluminação, certamente ele não será um líder cego. Quando que efetivamente eu me constituo um líder cego? Quando eu não tenho o propósito principal de levar o Evangelho, que é luz, que eu o utilizo, me beneficio do Evangelho para trazer somente benefícios pessoais, quando o meu exercício de religiosidade, ou de religião, ou de pastor, vai apenas sendo conduzido por um gás, por um oxigênio, por uma motivação, que é o interesse pessoal, e por conta disso, eu acabo então levando as pessoas a seguirem os meus ensinos, a minha vida, aquilo que eu prego, que não é luz para a pessoa, porque na verdade eu estou pregando a mim mesmo e não o próprio Evangelho. A isso a Bíblia caracteriza como pessoas, lideranças cegas, quando ela na verdade está interessada em desenvolver apenas os seus interesses pessoais, a busca pelos seus interesses pessoais. Vamos parar aqui e vamos refletir. Vamos a uma reflexão assim mais próxima. Analise bem. Pense comigo. Reflita sobre a seguinte questão. Como que você tem visto o seu líder, o seu pastor? Ele tem realmente se preocupado com a sua vida e com a vida do rebanho, e a sua preocupação é o Evangelho? Ou você considera que é fato que, apesar do seu líder ter algumas qualidades, ele muitas das vezes está muito mais preocupado com o crescimento ministerial, está muitas das vezes mais preocupado em todo o seu trabalho ser direcionado apenas para a instituição a qual ele comanda, a qual ele é líder, ou que sua disposição realmente é para ajudar as pessoas que estão sem entendimento, as pessoas que estão sem compreensão, as pessoas que estão sem esperança, as pessoas que estão nas trevas da compreensão e do entendimento sobre as coisas da vida e da vida espiritual? Ou efetivamente ele usa apenas o Evangelho ou o título de Evangelho para benefícios pessoais e institucionais? Reflita sobre isso, meu telespectador. O programa de hoje tem por objetivo falar sobre esse assunto, e nós vamos falar um pouco mais nos próximos blocos, ok?
nós poderíamos acrescentar a este desenho o seguinte: o desenho da mega igreja. Hoje, incontestavelmente, a moda de hoje em dia é que muitos auxiliares são separados ou empregados para cuidar das ovelhas, porque o pastor titular não conseguiria fazer isso sozinho. Nós vivemos uma febre de igrejas evangélicas no nosso país, no nosso bairro. É impressionante o número de igrejas e o número de portinhas que vão se abrindo, inclusive. Quer dizer, me parece que há uma disposição tão grande dos chamados pastores em abrir portas de evangelização, e muitas das vezes dentro desse contexto, o cego guiando o cego, porque os pastores não dão conta de acompanhar os trabalhos. Muitas das vezes a motivação, na maioria das vezes, sem dúvida alguma, a maioria que eu digo é 90% para cima, a intenção é institucional, é de interesse pessoal, ok? E infelizmente acaba colocando inclusive pastores para cuidar de trabalhos aqui ou ali, porque ele não vai dar conta sozinho. E aí então nós começamos a viver esta situação da pandemia de cegos que estão guiando os cegos, e isso está aumentando cada vez mais, proporcional à vontade, à cobiça, ao interesse dos líderes evangélicos. Pastores pastoreiam, e nós observamos muito hoje aquilo que a própria história do campo nos fala, que quando existia muitos rebanhos e muitas ovelhas, pastores acabavam contratando cães pastores. Pastores pastoreiam, cães pastores apenas arrebanham. Você sabe a distinção entre pastorear e arrebanhar? Vamos ler o texto de Judas 11 até o versículo 18. Vamos observar espiritualmente a diferença entre pastorear e arrebanhar. Eu não me incomodo em falar de cães pastores, porque a Bíblia fala isso, né? Ela cita essa expressão, inclusive. É quando um pastor principal precisava de auxiliares para o seu trabalho. E aí ele contratava modelos de cães pastores exatamente para fazer o trabalho de arrebanhar, que era juntar pessoas apenas, e não cuidar de pessoas, e não digamos assim, de juntar o rebanho, de juntar ovelhas, mas não alimentar, não cuidar, não tratar, porque pastores não podia fazer isso, só podia juntar. Muito bem. Ai deles, Judas 11, entram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, foram levados pelo erro de Balaão, perecem na revolta de Coré. Observem só, entram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, levados pelo erro de Balaão, que preferiu o prêmio da injustiça do que abençoar o povo de Deus. Perecem na revolta de Coré, ou seja, passam por cima de várias situações, promovendo separações, divisões. Esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato, pastores que se apacentam a si mesmo. Eu repito, pastores que se apacentam a si mesmo. Eu quero lembrar que, à luz da Bíblia, pastores foram chamados para apacentar o rebanho e não apacentar a si próprio. São nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas e desarraigadas, duplamente mortas. Olha lá, observem só, árvores em plena estação dos frutos, mas quando vai procurar um fruto nele, mesmo na estação própria de fruto, ele não tem fruto para dar. 13.
São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades. Estrelas errantes, para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a estes, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andam segundo as suas concupiscências. A boca diz coisas muito arrogantes. Eu fico admirado de pastor evangélico está sempre por cima, sabe? É uma coisa impressionante, uma arrogância santa, entre aspas, que me assusta, sabe? Bajulando as pessoas muitas das vezes por motivos interesseiros. Eu só estou lendo Bíblia e parafraseando alguns versículos. 17. Mas vós, amados, lembrai das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Que pecadores são esses? São aqueles que nós chamamos que estão lá fora do Evangelho? Não. São aqueles, muitas das vezes, que assumem posição de lideranças, e que fazem da igreja este modelo. Minha segunda pergunta é: você realmente está sendo instruído em todo o conselho de Deus? Ou apenas está tendo seus ouvidos coçados? Outra coisa que nós vemos na igreja hoje. É óbvio que, quando eu li aqui a palavra bajulando outros com interesses pessoais, olha lá, bajulando as pessoas por motivos interesseiros, é o que nós vemos hoje no Evangelho. Eu fico admirado às vezes, porque eu tenho uma palavra às vezes um pouquinho dura na linguagem popular, eu chamo apenas uma linguagem firme, de quem tem personalidade bíblica. Alguém diz que é dura, mas eu fico admirado de como hoje nós ouvimos palavras de bajulação sempre, sabe? E pastor hoje parece que é bajulador. Eu acho que aquele que bajula muito, a intenção dele, principalmente quando se serve dessas pessoas, a intenção realmente é de trazer benefício pessoal. Vamos ler Atos 20, Atos capítulo 20, versículo 27. Fica tranquilo que a mensagem não vai acabar hoje, tá? Nós temos pelo menos mais um programa sobre esse tema, tá? Eu vou procurar não ser muito rápido. Atos 20, 27. Paulo diz assim: pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Observem só esse texto. Agora vamos combinar ele com 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo 4, 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Olha lá, segundo os seus próprios interesses. A natureza humana ama o entretenimento e a satisfação. Deixa eu te dizer uma coisa. Há indivíduos que possuem carisma a ponto de ler as páginas amarelas de qualquer lista telefônica e mesmo assim cativar as pessoas. Eu vou repetir. Há pessoas que têm um carisma tal que até mesmo lendo páginas amarelas, elas são capazes de conquistar e cativar as pessoas. Aí você acrescenta alguém lendo páginas amarelas, utilizando o Evangelho, digamos assim. Acrescente uma música cuidadosamente selecionada para mexer com as emoções, misturando ritmos conhecidos com uma mensagem superficial, e eis aí uma combinação poderosa. Vou dizer para você algo muito sério. Adolf Hitler não
declarava ser ministro do Evangelho, mas usou táticas similares para garantir a aceitação da maior parte da população cristã da Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. Foi os recursos que ele utilizou. Portanto, se você acha, meu prezado telespectador, que não pode ser enganado ou iludido nesse aspecto, a história mostra o contrário. Pense nisso. Você está sendo enganado? Então, vamos juntar as duas coisas aqui. Primeiro, pastores que são cegos guiando os outros cegos. Por quê? Porque abrem mão da verdade do Evangelho para pregar aquilo que é de interesse particular dele ou institucional e que de alguma forma vai beneficiar o que eu chamo de, muitas das vezes, família do reino ou família real nas estruturas das instituições evangélicas. Porque já percebeu, né? O pai é o presidente, o filho é o vice, a mulher é a segunda vice, o outro filho é o diretor disso. Quer dizer, a igreja ela vai assumindo posições em que uma família real toma conta dela. Segundo, as pregações do evangelho da atualidade, muito alinhado com o pós-modernismo que já falamos. Aonde? À disposição. Há uma tendência para psicologizar as mensagens, há uma tendência para se produzir, então, apenas cafuné, pastores bajuladores, pastores que de alguma forma, para atender os seus interesses, tentam de alguma forma mostrar um evangelho fácil para as pessoas, para que, aparentemente sendo bonzinho com você, ele acabe te comprando e ele acabe então atendendo às necessidades dos interesses deles. Nós temos que nos alertar com relação a isso, porque na verdade, como diz a Bíblia, isto é marca de um líder cego guiando outro cego. Pior do que isso, neste afã de querer buscar a sua promoção, vai em busca de modelos megas, de modelos grandes, de modelos de multidões, ou se é trabalho pequeno, quer abrir um trabalhinho aqui, outro ali, outro lá, porque não se enganem, da mesma forma que existem igrejas com 3.000, 5.000 pessoas, as chamadas megas, tem pastores pequenos também que, como não conseguem às vezes este modelo, acabam abrindo 500 igrejas com 5 crentes dentro, sabe? Porque aí pelo menos, se você pegar 500 igrejas com 5 crentes dentro de cada uma delas, você vai ter 500 vezes 5, 2.500, não é isso? Então, é este o caminho que nós temos visto nos dias atuais. Meu irmão, minha irmã, prezado telespectador, reflita sobre aquilo que nós estamos falando. Reflita se todo o evangelho bíblico, se todo o conselho de Deus está sendo pregado a você. Se você realmente está sendo advertido a respeito da tua vida eterna. Pense sobre isso. Vamos refletir assim, interiormente e mais perto. Eu chamo a atenção de você. A minha preocupação é com a tua alma, é com o teu interior. Você sabe que quanto mais nós ficamos à vontade, sem uma palavra de Deus que nos leve ao arrependimento, que nos leve à reflexão e à mudança de comportamento, nós vamos absorvendo e acomodando um bocado de coisa que, à luz da Bíblia, realmente ela incomoda, ela desagrada ao nosso Deus. Tomemos o cuidado para que nós não acreditemos que estamos sendo guiados por Deus, por Jesus e pela sua palavra, caindo na mão de pessoas totalmente cegas, que acabam transformando a gente em pessoas cegas, porque não oferecem para nós o colírio da verdade do Evangelho, não oferecem para nós a palavra de Deus realmente pura como ela é, todo o conselho de Deus, para que nós venhamos realmente a andar na luz, como Ele na luz está, como diz a palavra de Deus. Reflita sobre isso.
programa inicial, o anterior, nós destacamos primeiro que a cegueira dos líderes espirituais é uma das maiores causas para a apostasia espiritual ou para o afastamento ou o desvio da fé. Segundo, esta doença que chamamos de cegueira espiritual, ela é antiga e ocorre desde o princípio da igreja. Porém, nos dias atuais, ela tem tomado uma proporção que nós podemos classificá-la até como uma espécie de pandemia, inclusive no meio evangélico. Terceiro, marcas registradas da cegueira da liderança. Primeiro, quando que eu identifico um líder? Quando que eu estou sendo guiado, possivelmente, de maneira cega, por um líder que apresenta esse tipo de esse tipo de dificuldade. Primeiro, pastoreia motivado por interesses pessoais. Mais do que isso, pastoreia motivado por interesses institucionais. Segundo, separa ou promove líderes de segundo escalão que se tornam refém do sistema ou do mesmo sistema de cegueira. Terceiro, geralmente os líderes tomados por essa cegueira espiritual, eles não anunciam todo o conselho de Deus, ou seja, omite palavras, principalmente as palavras que constrangem o povo ou que seriam palavras utilizadas biblicamente para levar o povo à busca ou ao encontro do arrependimento. São líderes que promovem o entretenimento, usam e abusam do carisma, são manipuladores emocionais. No programa de hoje, nós vamos dar sequência a essa mensagem que tem por objetivo mostrar a você que determinada satisfação emocional ou psicológica presente nas igrejas evangélicas de hoje, travestida como uma espécie de satisfação espiritual, é a marca registrada nos modelos que a Bíblia chama no texto de Mateus 15:14 de cegos guiando outros cegos. Em resumo, o que eu quero dizer é que líderes obstinados por multidões, por megas igrejas, por crescimento tão somente quantitativo, eles acabam ficando cegos. Quando uma pessoa está obstinada por alguma coisa, se ela não conseguir medir bem a sua proporção de ambição ou o seu desejo de crescimento, ela pode se tornar uma pessoa literalmente cega sobre o ponto de vista psicológico, mas também sobre o ponto de vista espiritual. Segundo lugar, pessoas que são levadas por esses tipos de líderes, dirigidas por esse tipo de líderes, acabam se tornando refém de um sistema que produz cegueira, seja pela obstinação ou simplesmente pela consequência dela, em razão de que a verdadeira palavra de Deus, que é luz e que traz revelação e que ilumina sobre o ponto de vista espiritual, ela não existe, ela não ocorre em razão desta realidade tão presente em ambientes de cegueira espiritual. Quero refletir um pouquinho com você. Vamos. A reflexão que eu trago para você e gostaria que você ponderasse bastante no início do programa é que tipo de ambiente que você está vivendo. Às vezes nós podemos
estar diante de mensagens que estão produzindo uma satisfação psicológica e até emocional bastante grande para nós, e nós acreditamos até que estamos sendo bem orientados, estamos sendo bem guiados, mas na verdade, como todo excesso, o excesso emocional ele produz uma cegueira terrível, e ele muitas das vezes é um artificialismo para compensar a falta de espiritualidade tão deturpada, tão mal compreendida nos dias atuais. Procure observar, meu telespectador, meu irmão, minha irmã, meu prezado telespectador, se você não tem vivido sua vida espiritual dentro de um ambiente que você tem dificuldade até para discernir as coisas, distinguir as coisas, separar as coisas, avaliar, diagnosticar, exatamente porque você está num processo de cegueira conduzido por um líder cego, ficando cego, sem a capacidade de distinguir a diferença entre a luz do sol e a escuridão da noite. Pense sobre isso, reflita sobre isso. O nosso programa tem o desejo de orientar você para que você recobre a sua visão para avaliar exatamente que estado espiritual você está vivendo em razão do próprio cenário de evangelho da atualidade, ok? O fato dos pregadores e líderes de hoje usarem os sermões para tocar nas emoções das pessoas, uma espécie de hipnose para o encantamento. Eu estou efetivamente comparando o cego que guia cego exatamente dentro de um cenário aonde identificamos esse tipo de tendência. Observe e avalie o contexto dos chamados cultos evangélicos de hoje. Primeiro, observe pessoas próximas ao transe, gingando o corpo de um lado para o outro, de acordo com a música. Observem muitas pessoas em estados próximos ao transe. Segundo, erguendo as mãos em oração, por vezes dando evidências de estarem até fora de consciência. Terceiro, batendo palmas copiosamente em um estado de frenesi emocional. Quarto, repetindo mantras que eu chamo de gospel, mantras gospel, que transformam ou transportam as pessoas para um campo semelhante ao do delírio, do êxtase. Essas pessoas estão emocionalmente energizadas, por que não dizer embriagadas? A palavra inglesa fala um pouco sobre energização, empowerment, que quer dizer exatamente se revestindo de poder, por um pacote de sermão e música cuidadosamente preparados para alcançar exatamente esse resultado, um resultado já fabricado, já esperado. O efeito disso tudo é persuasivo, pois as pessoas querem mais e mais dessa sensação que tem efeito de drogas. E pior, se sentem vazio quando não recebem sua carga emocional diária ou semanal. É bem possível que igrejas que têm uma tendência a ser um pouco escola e ensinar, levar conhecimento bíblico, elas geralmente têm se esvaziado nesta época, neste tempo, e igrejas que oferecem essas sensações, esse entretenimento psicológico, elas arrebatam multidões. Em nossas igrejas atuais, com tanta migração
Ou seja, é difícil encontrar hoje um crente que já tenha bastante tempo numa determinada igreja ou denominação. Há uma migração, há um movimento muito grande de evangélicos hoje em várias igrejas, entre igrejas. Há os que vivem de igreja em igreja buscando o que eu chamo de aperitivo embriagante, que cria uma dependência tal que aos poucos leva ela a sentir falta da tal droga e quando ela entra em estado de abstinência espiritual por conta dessa droga, ela fica até desequilibrada quando nós não oferecemos o seu objeto de consumo. Eu quero ler o texto de Isaías 30, versículo 10. Isaías 30, 10. Quero voltar a citar ele, já citei no programa passado. Dizem aos videntes, o povo diz aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizais para nós o que é reto. Dizei-nos coisas agradáveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Observem só, quando uma geração é capaz de pedir para seus líderes o seguinte: não vejam nada em nós que seja passível de correção ou de disciplina, ou de chamada de atenção. Não veja em nós erros. Dizem aos profetas, ou seja, aqueles que falam em nome de Deus, o povo diz para eles, profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Ou seja, não apresente para nós aquilo que é certo, mas dize-nos apenas coisas agradáveis. Aquilo que eu chamo de evangelho do cafuné. Quando você entra, aquilo que também eu chamo biblicamente, sabe a caverna de Adulão? Pessoas que geralmente vão para ela. Caverna de Adulão na Bíblia não representa nenhuma fuga espiritual, representa uma fuga psicológica. Caverna do Adulão é a mesma ideia que a gente fala, de adular alguém. Você sabe o que é adulação? Que é adular alguém? Paparicá-la, confortá-la, mesmo diante dos erros que ela está apresentando. E mais, o povo dizendo aos pastores de hoje: olha, digam para nós apenas coisas agradáveis, coisas que eu gostaria de ouvir. Tende para nós, prepare para nós enganadoras lisonjas, venham nos lisonjear. Há aquela história que está tão presente aí no ditado popular, acho que importado até de uma música popular: me engana que eu gosto. É esta cegueira espiritual que eu estou falando. E é este líder cego, guiando o cego, que nós estamos falando. De pessoas que gostam da cegueira, preferem a cegueira e instituem, promovem líderes cegos exatamente para continuar dirigindo elas nessa cegueira. Vamos refletir um pouquinho mais de perto? Você tem sentido falta de uma espécie de entretenimento, de frenesi, de um cenário psicológico dentro das igrejas, de um ambiente extremamente de embriaguez psicológica que nós temos observado nas igrejas hoje? Você tem conseguido parar para ler Bíblia, prestar atenção na palavra? Você tem levado em consideração de que você é um ser humano à luz da Bíblia com pecado, que você precisa considerar isso, que você precisa de Jesus para perdão dos teus pecados, para a ação do Espírito Santo na tua vida promover uma transformação, uma mudança?
Ou você tem abraçado um evangelho em que você fica do mesmo jeito que as pessoas que não são de Cristo ainda estão, com uma única diferença, sendo embalada pelos modelos de embriaguez promovidos hoje no meio evangélico. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Se você tem conseguido em reuniões de orações aonde não há um movimento de manipulação, onde não há artificialismo provocado para levar você a um estado alterado de consciência, para você resistir exatamente o culto. Quem sabe você não tem conseguido nem estudar a palavra de Deus, nem ler a Bíblia, mas o teu negócio é chegar numa igreja evangélica e se preparar para sair do chão, como a gente ouve em algumas ministrações dos chamados cantores gospel. Reflita sobre isso. Você pode estar realmente envolvido com droga dentro de uma igreja evangélica. Eu vou repetir para não parecer que eu que estou fora de consciência e falando uma palavra tão séria como essa. Cuidado com a droga psicológica promovida por ambiente de musicoterapia evangélica, por cores, cromoterapia dentro da igreja evangélica, sonoterapia também, produzido pelo próprio som que leva as pessoas a estado, inclusive, de transe. Pense nisso, reflita sobre isso. Se você não está indo à igreja apenas para ser adulado ou para ouvir a verdade do evangelho, que é: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pense nisso. Vamos ao nosso... Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua palavra é vida.